Rádio Viagem Astral. Espiritualidade com simplicidade. Vamos lá, gravando. Galera, FAC 381, eu tinha falado 281, mas tudo bem, sem a mais, sem a menos, né? Faz diferença nenhuma. Sentadinho aqui, onde eu estou, vou mostrar pra vocês aqui rapidinho. A maré hoje, é a maré mais baixa do ano, é a maior lua do ano, né? Então ela correu, rapaz, eu já tô assim 1,5 km ali, acho que 1 km das casas ali, e pra lá ainda tem um tantão assim, que daria mais ou menos 1 km. Essa maré aqui corre muito, né? Então tem que ficar ligado que na hora de subir também ela sobe rápido, mas vamos lá, a maré pega o mar, né? Bom, eu vou fazer umas questões abertas, né? Os outros dois últimos FAQs foram temas fechados, de vez em quando eu abro. Eu acho, na verdade, de vez em quando eu faço tema fechado, né? Ao contrário. Vamos lá. O Thiago Caligares pergunta: qual é o benefício essencial da prática da projeção? Interessante o pensamento, né? Imagine a situação em que uma pessoa entra numa prisão. Não, eu tô dando só um exemplo, tá? Claro que existem outros paralelos aí, outro horizonte, mas você entra numa prisão, você nasce dentro dessa prisão. Não, você não entrou, você nasceu lá, e você começa a, de repente alguém fala para você: existe um mundo lá fora, muito maior do que... Mas qual é o benefício de estar lá? É a mesma coisa, exatamente a mesma coisa. Nós não somos daqui, são não sei o que, não. Isso aqui é um quartinho. Outro dia eu dei um exemplo do que eu fiz um texto chamado O Quartinho. Imagine você num quartinho pequeno, né? Você vivendo naquele quartinho, de repente você abre a janela, tem um monte de estrela lá fora e você... Qual o benefício de ir para as estrelas? Não, bicho, a gente está preso num quartinho. Isso aqui é pequeno pra caramba em relação ao mundo espiritual. Isso é uma imensidão. Eu não estou falando do universo, que é muito... Estou falando de fora daqui, dentro do nosso país tem um universo, né, em que é muito maior do que aqui, os lugares, essas coisas. Por isso que os espíritos, quando desencarnam, eles não vêm muito aqui, não sei se... Porque nós é que ficamos apegados aos desencarnados. Os encarnados ajudam a gente aqui, mas eles compreendem, quando você está num nível bom de consciência a desencarnar, que o sofrimento é o lapidador, que a dificuldade é aquilo que a gente precisa, que a passar fome, estar com dificuldade, apesar deles ajudarem e estar sempre perto da gente, faz parte do processo de nascer daqui, da lapidação da consciência para o que a gente também precisa do lado de lá. Às vezes é exatamente o que a gente pediu, ou exatamente o que a gente precisava. Então o benefício é encontrar com você mesmo, libertar daquilo que você veio fazer aqui. Por que então todo mundo não faz? Porque é simples. Porque nós vivemos um nível de consciência ainda limitado, como os animais. Um cachorro, por exemplo, não sai do corpo consciente. Apesar de sair, não sai consciente. Nós estamos começando a sair desses amarras da lei. Por exemplo, a causa e efeito para o cachorro é diferente. Porque ele não tem... os animais, eles não conseguem pensar, vou fazer o mal, então eles estão dentro de regras diferentes das nossas. A gente já conseguiu sair um pouquinho a gente consegue pensar hoje a ponto de decidir se vamos ou não fazer o mal, mas tem um cabresto. Tem um cara, parece que o karma é como se fosse um cabresto de cavalo preso na gente, que se você virar para um lado, você toma um puxão. Então você tem que fazer sempre a parte boa, que a repercussão disso é boa também. Então é como se fosse um ensinamento do tipo, se fizer... Eles libertaram os animais um pouquinho melhores, consciencialmente, não melhor, porque ninguém é melhor, mas no sentido consciencial, uma melhora. Ainda que limitada. Os animais são melhores, eu estou falando de outra coisa, tá? Não vem com essa conversa de animalzinho para lá, animal é fofo, mas não é isso que eu estou falando. Estou falando no sentido da libertação mental, da capacidade de fazer o bem, de ir além, não só de fazer o mal, de fazer o bem, né? Fazer o mal também, você pode decidir por isso. Então tem um limite. Quando vai chegar um momento em que essa lei de causa e efeito, ela vai ser quase... Não é que ela vai sumir, ela vai ser nula. Porque ela te mostrou a regra básica, você já aprendeu, como um pai que ensina o filho, cada momento que ele erra, andar, não cair, bater o joelho no chão, né? E você já aprendeu e passa a dar certo. Então o objetivo é encontrar com você, estar junto do lugar de onde você veio, é o que você é, conhecer que além disso há muito mais, que a gente está aqui por objetivos específicos de proporcionalmente controlar uma parte mais limitada da gente, porque soltar um monstro lá fora que nós somos como um bicho desembestado, isso não é ruim, mas é o que nós somos atualmente, descontrolados ainda, compreendendo tudo, é uma coisa muito difícil, mas é isso aí. E aqui tem então assim, mesmo se tudo for onirismo, o que é onirismo, ô Thiago? O que é onirismo? Não, porque é o seguinte, eu vivo aqui,
eu estudo para faculdade, eu faço tudo para ganhar dinheiro, arrumo namorado, porra, velho, sabe? Velho, o que é onirismo? Partindo do princípio que você veio de um lugar muito maior do que esse e está vivendo uma vida dentro do quartinho, o que é onirismo? É bem relativo. Onirismo pode ser, não, porque pode nem existir, velho. Existe, velho. Não estou aqui para lhe provar, nem ter interesse nisso. Acho que você tem que fazer suas próprias pesquisas, inclusive projetivas, consciencial, parapsíquica. É uma questão de espiritualidade, de você com você mesmo. Cada um vai encontrando isso em si próprio. Isso no futuro vai ser mais fácil. Nós vivemos muito distante ainda de uma abertura consciencial global, mas isso é de cada um. Então valeria a pena? Não é que valeria a pena. O que não vale a pena sempre vale. Sempre vale a pena ir passear além do quartinho e dar uma volta na cozinha, abrir a geladeira de outro planeta ou de outra dimensão. Tem mais opções, tem mais gente legal, tem coisas bacanas, tem um pouquinho do que a gente... Na verdade, tem muito do que nós somos do lado de lá. Porque você não é só... Tiago, você que está me perguntando, Tiago Calagares, se não é tudo onirismo, você não é só esse Tiago que está aí. Não faz a menor diferença, é totalmente secundário se acreditar ou não no que eu estou falando para você. Não estou nem um pouco preocupado, nem ninguém lá em cima, se isso vai fazer diferença agora, até porque daqui a pouco você vai morrer. Você vai desencarnar, vai abrir o olho do lado de lá e a realidade vai aparecer mais cedo ou mais tarde, achando você o que é onismo ou não, esquecendo, acreditando, não faz a menor diferença, sendo religioso, não faz. A coisa existe e é simples. Agora, você não tem que acreditar no que eu estou falando, de jeito nenhum. Você tem que ir lá e ver por si só, tá? Então valeria a pena não, que não vale total pena. É a sua liberdade. É exatamente isso, a sua liberdade é o que você é. Vale a pena ser o que eu sou? Não sei, você que vai dizer e buscar um pouco mais a fundo aquilo que você tem na sua própria consciência, fazer as perguntas certas e estar aberto para elas, se desprender do aquáriozinho, do cantinho, do mundinho, daquele negocinho da que todo mundo vive, ir um pouco mais além, abrir possibilidades, questionando de forma sempre positiva, não acreditando em tudo, mas pesquisando, experimentando. É isso tudo que eu vou falar no curso também, tá? Abraço para você aí. Uma pergunta em áudio agora. Bom dia, Saulo. Aqui é Moisés de Belém. Eu não ouvi nenhuma pergunta, eu não sei do que vai vir, sério mesmo. Não deu tempo, porque eu vocês têm 15 minutos, então... Saulo, eu tenho uma dúvida. Algumas projeções em que eu tô, acontece no ambiente e ficando tudo escuro, como se fosse apagando a luz e vem aquela escuridão toda. Aí eu cheguei até a pensar que poderia ser algum enfraquecimento na minha clarividência astral ou perda de lucidez. Porém eu comecei a perceber que essa escuridão ela afetava o ambiente que eu estava, mas não era uma coisa que me afetava sozinho. Tinha espíritos que ficavam perto e também eles percebiam isso e eles ficavam muito agitados, começavam a correr como se fosse tipo assim, olha, veio uma tempestade, bora todo mundo sair correndo para um local melhor para se proteger. Aí eu fiquei assim, em dúvida, o que poderia ser isso daí? É um fenômeno que acontece só comigo mesmo ou uma coisa do ambiente astral? Pode ser. Aí eu tinha essa dúvida em saber se esse tipo de experiência, assim, se já passou, se alguém já passou, poderia comentar. Obrigado aí. Moisés, de certa forma, a escuridão é escura. Não é isso não. É que assim, independente da sua experiência e do posicionamento, do direcionamento que você colocou, quando você sai do corpo, muitas vezes a luz pode estar acesa e vai ficar escuro, tá? É muito relativo isso. Mas como você falou que é uma escuridão que você vem percebendo, existem mais coisas fora do corpo que vai além da nossa compreensão da lógica da coisa que nós vivemos aqui. Explico. É assim. Você está uma vez, algumas vezes, mas uma vez específica, foi muito legal. Eu fui na casa numa casa aí teve uma limpeza energética, né? Melhor eu não tocar onde é, desse ambiente. E a limpeza foi feita com o mar. Os mentores, eu estou falando para um outro lado, tá? Eles, ou alguma coisa, ou espíritos do mar, não sei o que é aquilo. Eles controlavam as ondas do mar de um jeito que eu nunca vi. Eu sou muito ligado ao mar. Eu gravo aqui sempre. Quando eu gravo no mar, eu sempre gosto.
fora do corpo eu sempre vejo muito forte. Parece que as águas do mundo espiritual, eu sinceramente, é uma mistura de coisas, ela sempre vem até mim e elas sempre são muito fortes por onde eu passo, não porque eu estou passando, é porque eu percebo, eu olho muito para o mar e sempre é como se fosse uma coisa... Então, enfim, eles utilizavam aquilo, eles vieram em ondas, a limpeza da casa, antes de eu entrar na casa, pelo portão da casa, era uma casa, tá? Saía água por cima da casa. Toda lotada de água. Imagine a situação, que lá dentro tem espírito ruim, tá? Ou desequilibrado. Imagine que esses espíritos não saiam. O que os mentores podem fazer numa situação daí? Imagine a situação de eles terem controle nesse sentido. Pegam água, né, bicho, e jogam dentro da casa, velho, mas é uma monstro. Bicho, imagine água entrando na sua casa com uma força monstruosa, cobrindo o teto. Não fica formiga, não fica poeira, não fica espírito astral, diabo nenhum fica lá dentro, meu irmão. E separar, eu pensei muito, e bicho, eu fiquei com medo. Quando baixou e eu entrei, ainda tinha água pelos pés na casa para fazer um amparo depois, ajudar, porque não tinha mais espírito lá dentro na hora que eu entrei. Ele foi tudo embora. Eles utilizaram a energia do mar para limpeza do ambiente. Imagine, essa casa está muito pesada, em vez de você entrar lá e já não tem mais jeito, já ter tentado, os espíritos entram com tudo, aí a água do pá, o bicho sai tudo. E joga tudo para fora, a energia ruim de cada canto, de cada móvel, de cada coisinha, de cada pensamento, de espírito. Vaza todo mundo com barulho da ondona, meu irmão, batendo, enchendo tudo, para tudo quanto é lado. Não fica não, meu irmão. Então, isso é um exemplo. Óbvio que para o outro lado, o lado espiritual, é possível, o lado mais desequilibrado, é possível que existam ondas de coisas pesadas também, ondas energéticas ruins, em que um processo parecido, dominado por espíritos, acumulado por pensamentos e por aceitação ou alguma abertura de algum morador da casa, alguém que está com algum problema espiritual, algum assédio, e isso aconteça e também assuste de forma parecida, fazendo com que determinado grupo espiritual domine o ambiente. Isso também é possível, né? Que existem espíritos magnetizadores, controladores de determinado tipo de energia, desse porte, façam isso e controlem o ambiente. Então, difícil dizer. Você tem que fazer uma análise das suas próprias... Eu estou fazendo uma análise agora de um procede que eu estou passando, tem o terceiro dia que eu estou falando dele. Essa noite de novo, estava deitado, eu contei um relato, acessa o relato aí, é espírito rosnando no meu quarto. Ontem eu falei sobre isso no último FAQ 380, contei o relato, mas hoje à noite de novo, eu estava deitado, eram duas, eu estava dormindo, né? Sei lá. Aí eu virei para o lado, não sei se espiritualmente ou o que foi, e eu vi uma voz metálico. Aí, só que o que aconteceu? Eu vou até comentar sobre isso um pouquinho, que eu acho que vocês vão achar interessante. Já volto para a sua... Entendi, deixa eu finalizar a questão do amigo aqui, do Moisés. É isso aí. Pode ser, você tem que ir lá, como eu estou pesquisando, é isso que você tem que fazer. Ir a fundo, ver o que é isso. Como fazer para melhorar? Melhorando. Porra, que conselho da pouco. Mas... melhorando. Esse aqui é o Encostonildo em slow motion, né? Melhorando, velho. Você tem que ir adiante, melhorar as energias, ver o que pode fazer. Ah, mas as pessoas da minha casa são pesadas. Aí, meu irmão, paciência, se mude. Se eles não querem, ofereça a oportunidade sutil, inteligente de você pedir sempre, vamos tentar viver melhor. Não precisa falar de espiritualidade se eles não têm abertura. Vamos tentar viver melhor, vamos tentar... Se não tiver jeito, começa a se planejar vibrando todo dia quietinho em casa. Você vai ter assédio por isso? Vai. Mas vai ter muita ajuda também. Muita. Então você vai ser uma abertura dentro de casa. Seja você a abertura dentro de casa, se ninguém está sendo. Se tem gente que a água subindo, ó, eu sentei longe, ó, já está batendo aqui, ó. E sobe rápido. Já já ela me passa aqui, porque correu muito. Eu vou até levantar já já aqui, que vai molhar. Eu vou ficar um pouquinho aqui. A água vai me pegando aqui pelo fiofó. Enfim, aí essa madrugada eu me virei e eu vi a voz metálica. Só que o que aconteceu? Aí foi que bateu um clique que eu quero abrir com vocês aqui agora. Eu tinha ouvido o cara me mandar no primeiro relato, vá tomar no cu, falou assim pra mim. Beleza. Só que o que aconteceu? Eu virei, se eu vi, né? Aí despertei assustado assim, pensei que foi minha esposa, mas minha esposa tá dormindo do meu lado direito e eu vi do meu lado esquerdo. E eu tava assim, eu virei de lado, claramente o barulho veio daqui, né? E eu não senti energia ruim. Aí me bateu o clique. Eu fiz a leitura do ambiente, não tinha pensamento ruim, não tinha mágoa, eu estava numa boa sintonia, mas mesmo assim é normal que a órbita de outros planetas façam, mesmo você sendo muito bom. Eu sou muito bom.
Você concorda comigo, você é muito bom, você concorda comigo que a gravidade está pegando a gente? Tá, faz a menor diferença. A mesma coisa são as auras. As auras entram e se você sair da aura, você passa a não fazer mais parte daquela gravidade. É a mesma regra das auras. Então quando uma aura chega perto de você, ela atua sobre você, você pode ou não entrar, você entra na faixa, digamos assim, mas você não entra na faixa mental. Você está aqui, muita gente que está aqui no planeta, tem uma energia pesada, já não pertence ao planeta, ele já mentalmente pertence a outros lugares, mas o seu corpo físico, as suas energias ainda faz parte, digamos assim, da energia do planeta. Aí eu achei estranho, aí eu fechei os olhos, eu já estava com muito sono, mas eu resolvi fazer, e fui tentar ouvir, e ouvi pela clara audiência, o que eu raramente tenho. De novo, acordado, velho. Um negócio assim, falando uma voz metálica. Eu falei, isso é um ET, velho. Não é um obsessor. Eu não vi por que aquele dia, que ele não foi me encontrar, um monte de coisa fazendo. E aí eu falei, não. Aí eu peguei 2 e pouca da manhã e mandei uma mensagem pro Wagner Borges. Não sei se vocês vão conseguir ver aqui, eu vou mostrar pra vocês aqui. Não vou mostrar aí porque vocês vão pegar o número dele e não é minha intenção. Não tem o número dele aqui não. Eu mandei uma mensagem pra ele, eu vou botar pertinho aqui, pra vocês conseguem ver. Não vai dar pra ver, né? Enfim, dá um pause aí depois e lê aí, tá? Não vai dar pra ver não, porque a câmera é uma grande angular, ela abre muito. Wagner, tem uns 2 dias que desperto com o espírito falando um idioma estranho, rouco. No primeiro dia, eu até depois comento mais abaixo aqui, eu entendi que era um obsessor, já não sei mais se é, falei pra ele. E eu, um estranho, e eu vi agora há pouco de novo e fiz um contato e eu vi pela clara audiência também. E mais ainda, depois eu vi de novo em catalepsia projetiva, ouvi novamente uma voz estranha num idioma que eu não conheço tentando se comunicar comigo. Aí eu pensei, por que um ET vai ficar 3 dias tentando se comunicar comigo? Aí o Wagner falou, fala criatura. Isso pode ser um ET ou até um obsessor, tem que verificar. Foi palavra dele, coisa que eu já vinha pensando na hora, por isso que eu mandei mensagem. Uma vez surgiu um guardião elemental, isso eu não tinha, sabe, isso foi informação nova. Surgiu um guardião elemental no meu quarto enquanto eu estava em catalepsia. Ele se comunicou telepaticamente comigo, assim, através de um som de metal mentalizado e com eco, exatamente do mesmo jeito que eu tenho ouvido. Era um cara ligado à evolução dos cachorros da raça Yorkshire. E apareceu por causa do Rama, um cachorrinho que ele tem lá, que muita gente conhece, que vai no IPPB conhece. Ele se identificou como um guardião da espécie canina, mas se comunicava da forma telepática convencional. Ele não se comunicava, era metalizado, exatamente do jeito que eu te falei. Rouco metalizado. Então há 3 possibilidades, 1 ET, 2 um assediador, 3 um desses guardiões. Eu acho, ele falou essas 3, eu acho que tem mais. Pode ser outro tipo de manifestação de vida, tentando uma vida da praia, alguma coisa que eu abri possibilidade. Por que que eu fiz? Eu fiquei vendo a minha esposa, a energia estava muito forte naquela hora, mas estava positiva. Não é que estava positiva, ela estava neutra, ela não era diferente, não era negativa. Era esse o detalhe. E a minha esposa acordou super bem, do nada, eu ali fazendo negócio, virou para um lado, me deu um beijo no rosto e deitou de novo. Aí eu falei, velho, se fosse uma coisa ruim, ela é médium, né? Não, foi depois daí que então ele falou assim, então se você identificar, me conte, se souber de mais alguma coisa, por favor me avisa, eu também vou te avisar se eu souber de alguma coisa, um abraço. Então ele está curioso, eu também estou, aí eu falei, obrigado Wagner, interessante, estou tentando me comunicar e qualquer coisa eu vou te avisar. Então o que eu estou fazendo aqui para o rapaz que mandou mensagem aqui agora, né, o Moisés, né? Eu estou pesquisando, Moisés, eu não sei, você sabe, muita gente vai falar, não, isso é reptiliano, isso é não sei o que, isso é guardião elemental, como o Wagner. O Wagner Borges falou que é guardião, você acha que eu acredito? Não é que eu não acredito, não. Você acha que eu bati martelo? Eu não bati martelo, não é acreditar assim. Eu não bati martelo no que ele falou, não. Eu estou aqui perceptivo quanto ao que pode ser, estou com a mente aberta quanto a isso, vou sentar aqui, vocês vão me vendo agora um pouquinho mais assim, tá? Por causa das costas. E estou desperto aqui sobre isso, não estou nem um pouco assim... Eu estou pensativo e vou ficar ligado hoje à noite de tarde, eu vou dormir de tarde, vou tentar entrar em catalepsia, bater papo com ele, porque eu estou percebendo que ele quer falar comigo em catalepsia, porque eu saí do quarto e ele não foi, ou então eu não consegui ver, ou sei lá, ele ficou assustado, eu não sei dizer o que foi, entendeu? Mas eu vou ficar ligado nisso aí e vou dar um aviso a você. Então uma coisa eu digo para você, vou pegar mais uma mensagem, algumas mensagens em áudio aqui, o faco vai ser um pouquinho maior, tá? O Lucas Guimarães, se todos nós somos partes do universo, partes do todo, perdão, saímos do todo de uma maneira substancial comum, então por que usamos o livre-arbítrio de forma diferente? Seríamos frutos das circunstâncias?
mesmo de existências pretéricas, se forem ela que determinam nossas mentes, então o livre-arbítrio não é livre, não é isso. Veja, eu acabei de falar sobre isso aqui, ô Lucas. É proporcional ao nível de evolução que nós temos consciencial agora. Eu não posso, o livre-arbítrio entre aspas, não é um livre-arbítrio. É um livre escolha de fazer o bem ou o mal. Só que existe um cabresto, como eu falei na primeira questão. Você pode fazer o mal, mas aquilo vai voltar para você. Você vai fazer o bem, goste de você ou não, aquilo vai voltar para você, tá? É a mesma coisa. Então, existe repercussão pretérita do certo e errado, de repercussão kármica, isso é uma outra história. Isso também, na verdade, é a assinatura da reação, porque os animais não têm karma, por exemplo, porque eles não têm opção de escolha ainda. Eles estão dentro de uma regra que eles são obrigados a ficar nela. A gente tem, porque é a repercussão também do mesmo aspecto, do mesmo processo, tá? Então, por esse motivo que eu vejo assim, eu tô ligado assim, perdi um pouco o raciocínio, porque meu guarda-sol tá lá longe, eu botei ali, aí sentou um cara do lado do meu guarda-sol, o cara vai levar meu guarda-sol, velho. Mano, tem um guarda-sol lá longe, não sei se vocês estão vendo. Aí do nada um cara veio lá de longe, sentou do lado do meu guarda-sol, tô de olho nele. Não vê por quê? Você tá vendo por quê, bicho? Aí o que ele vai fazer? Vai pegar um karma de guarda-sol. Na outra vida ele vai perder o guarda-sol, meu irmão. Não é bem assim que a coisa funciona. Mas existe uma regra energética em cima daquele cara ali, por exemplo. Se ele por acaso levar meu guarda-sol, que é um absurdo, eu vou deixar minha câmera aqui e vou correr até lá. Mas é parecido com o que eu tô falando. O nível de consciência da gente é esse. O que você fez? Deram liberdade ao macaco. O macaco agora faz mal, meu irmão. No planeta dos macacos, o que acontece? Então, quando o karma vem de uma vida para outra, porque não faz diferença se você, em linha de tempo e espaço, quando é que você erra. A coisa retorna para você no momento certo, na proporção certa, né? O livre-arbítrio não é livre não, você tem razão. De certa forma, seu livre-arbítrio é limitado, porque você não tem livre-arbítrio. Você pode errar, mas vai se lascar. Então, tem uma regra. Se errar, dói. Se não errar, é gostoso. Se acertar, é gostoso. Então o que você faz, meu irmão? É uma regra de criança, entendeu? É a regra de criança. A Márcia, como você falaria de viagem astral a uma criança de 12 anos que relata ter passado por experiências e não conseguir se mexer acordando, de uma forma muito legal? Mas essa criança de 12 anos, não sei se é seu filho ou seu sobrinho, ou Márcia, ela é um espírito que encarnou e tem toda uma regra social, psicológica e às vezes religiosa que a gente tem que ter em cima das crianças, tal, não sei o quê. Mas o fato, ainda que ele não acredite, ainda que a mãe não acredite, isso não é religião, isso não é assim, até em alguns casos é o mesmo fato que o cara religioso tem de levar seu filho para a igreja para desde pequeno começar a conhecer Jesus, né? É muito parecido. Mas de fato, você pode começar a falar, meu filho, existe coisas além disso aqui, né? Você está aqui agora, mas não existe só esse mundo aqui. Existem outros lugares, você vem de outro lugar, você veio aqui agora, está com a gente aqui nessa família. Quando você deita que você sente isso é quando o seu corpo está adormecido e o seu espírito, que é você, está despertando do lado de lá. Ele está querendo, isso é um bom sinal de consciência, é um bom sinal que não deve ser limitado, não deve ser colocado medo. Desde pequeno deve se falar para ele de uma forma muito legal sobre isso, para que não tenha aí um trauma sobre ele, entendeu? Você não crie regras de medo ou direcionamentos religiosos. Veja que a coisa mais simples do mundo, como abrir uma geladeira. Assim como tem gente perigosa na rua, filho, também tem gente aqui. Também tem repercussão do lado de cá. E tem algumas pessoas, mas não fala disso de cara. Só se ele por acaso sentiu alguma coisa, você comenta, bate um papo. Eu vejo assim dessa forma, tá? Vamos lá, Adriana Miranda. Então fala com ele, bate o papo, simplifique, fala sobre a vida espiritual da melhor forma possível. Visitas de meus entes, eu vi minha ex-sogra, porém pareceu que ela não me via. Há um porquê? É difícil dizer, tá? Pode ter sido uma reação, Adriana, da sua rememoração, o fato como você rememorou. Pode ter sido que ela ainda está em processo de despertar a consciência. Essa noite eu vi a Bibi de novo, eu estava fora do corpo, que é normal isso.
Eu vi que estava mais jovem, estava bonita, estava super tranquila, ela não ficou assim abalada, emocionada de me ver, como eu fiquei, e eu entendo isso pela proporção do meu corpo físico, né? Por exemplo, eu fisicamente, eu sei que eu tenho uma limitação consciencial do tipo, oh, espírito. Ela não, ela está desperta, está de lá e vai variar muito de gente a gente. Então tem gente de espíritos que eu já vi que eles não me viam mesmo. Saulo, isso pode ser que a minha sogra não esteja bem? Pode ser que ela não esteja 100%. Pode ser também que, não é nem só isso, é que é muito difícil dizer, Adriana, o porquê, né? Pode ser um monte de coisa. Pode ser que ela esteja bem, mas não esteja desperta 100%, ou você estava na energia sutil que ela não estava. Pode ser que não seja ela, pode ser que seja um outro espírito e você fez a associação ao retornar. Muito difícil, tá? Tem mais uma questão aqui, vou ler outra em áudio. Priscila Mendonça, qual o benefício da projeção? De novo, a mesma pergunta. Tem uma maneira dela acontecer somente voluntariamente? Comecei a ter experiências extracorpóreas, mas não gostei, pois foram ruins. O benefício da projeção já falei na questão mais acima, tá? Um bocado mais atrás, é para você. Tem uma maneira dela acontecer, sim. Eu acontece voluntariamente comigo, sempre. Mesmo quando é involuntário, é voluntário. Porque como eu estou cuidando sempre da lucidez no dia a dia, como eu estou cuidando sempre das energias, eu estou sempre perceptivo, lógico que para mim a minha coisa é voluntária. Existe uma reação daquilo que eu busco. Se eu busco no dia a dia, eu repercuto lá fora. Então tem sim, se você abrir a lucidez no dia a dia, está desperta, vai ser voluntário para você. Ainda que um dia você deite pensando em nada e saia do corpo naquele dia, porque quando você mais simplificou a coisa, vai repercutir de um dia para outro. Por que tem gente que não consegue sair do corpo quando faz técnica? Porque ela vai na ansiedade, na força, no suquiba. A coisa acontece simples. Quando você passa a ficar natural, vou beber uma água. Você se emociona quando bebe água? Nossa, não. Você se assusta quando... Não. É a mesma coisa. Então, o que você deita para fazer uma técnica é a mesma coisa. É simples. Então, aquilo faz fazer é um equilíbrio. É uma linha de sem variação drástica. Então, é isso. É dessa forma que eu vejo. E ela tem uma experiência que ela não gostei, foram ruins. Não, muita coisa vai ser ruim, tá, Priscila? Muitas coisas vão ser complicadas, algumas vão ser boas. É assim no mundo, né? Quantas coisas são complicadas, são difíceis, já estou dentro d'água aqui. Vamos lá. Tá quentinha, mas quente de chuveiro. Quente de chuveiro. Porque a areia, né? A água tá passando em cima da areia que estava no sol, então a água tá quente toda ela, né? Só que não, ela inteira aqui. Então, Priscila, é dessa forma. Então, você tem que ter calma. Essa experiência que eu tenho, por exemplo, parece de obsessor. E se não for? Olha, eu falei que era obsessor, mas eu estou abrindo a possibilidade de não ser mais. Porque eu tenho uma mente aberta, não tenho vergonha de mudar uma atitude que eu falo, de pensar diferente, de analisar diferente. Eu não tenho medo de uma coisa porque é ruim ou é boa. Eu simplesmente vou lá e vou pesquisar. Eu me esforço para isso. Venho fazendo isso há muitos anos com a minha mente, com a minha forma de pensar, para adquirir um mínimo de equilíbrio nesse sentido. O pessoal me ligando aqui pelo WhatsApp. Vamos ter áudio aqui. Bom dia, Saulo. Meu nome é Kátia de Jaime, eu falo de São Paulo. A respeito das energias, conforme a gente começa a movimentar com elas, começaram a acontecer alguns efeitos físicos comigo. O que você tem a dizer sobre a ectoplasmia e a saúde também? O que pode afetar? Agradeço todo o seu trabalho. Graças a você, aprendi muito, você incentivou faça seu projeto, eu fiz o meu. E graças a você eu estou seguindo aí um caminho bacana, aprendendo muito e ajudando outras pessoas também. Gratidão por tudo. Vamos ver se você consegue responder esse enigma para mim. Obrigada. Olha, quando a gente começa a mexer energia, obrigado pelas palavras, cara. Quando a gente começa a mexer as energias, repercute um monte de coisa. Um vai repercutir da forma, um vai repercutir na casa que tem pesado, outro vai repercutir no parapsiquismo da sua família, outro mexe energia aqui, o filho começa a ter experiência do lado de lá, a percepção de outro, a casa melhora, a casa piora por um tempo, vai depender da quantidade de assédio, de situação. Outros mexem, desenvolvem seu parapsiquismo e tem como reação, como a pessoa já tem aquela ectoplasmia nela, quer dizer, ela já é assim, tá? Você não chegou, você já tinha de alguma forma, algumas coisas já aconteceram com você anteriormente, certamente. O que aconteceu é que intensificou, porque não existe mágica no negócio, tá? Ou em você ou em alguém perto. Ou em alguém perto. Se não foi você, é alguém perto.
Até alguém que dorme em cima, o vizinho embaixo, de porta, tem que ficar ligado. Então, a ectoplasmia é quando você densifica as energias a ponto delas começarem a ter estalos, barulhos e movimentações de determinadas coisas dentro do quarto. Queda de copo, aí é quando alguém está utilizando o seu ectoplasma para movimentar o ambiente com o objetivo de, digamos, de um tipo de poltergeist mesmo, de bagunçar com o ambiente, de assustar as pessoas e dominar aquele processo dizendo, do mesmo jeito que um espírito, um animal invade território, faz xixi na árvore, dizendo que aquele território é dele, tá? Sobre a ectoplasmia e saúde, bem, a energia ela deve circular sempre. Entre você gastar sua energia e por isso ficar doente, acredite, você vai ficar doente justamente por não gastá-la, porque ela vai bloquear os teus chakras, as pontas, principalmente dor de cabeça, dor nas juntas, articulações. Isso acontece com o médium, mas quem é o médium ectoplásmico, quem é uma mediunidade ainda mais intensa, né? Ela ainda pode ser pior, ela pode ter desvio de conduta, como proximidades com bipolaridade, problemas sérios de humor, se ela não mexer. Então, em termos de saúde, acredite, você pode até viver menos por mexer muito, drenar muita energia, mas você vai viver menos ainda se você não cuidar da desutilização dessas energias, porque você sabia disso antes de nascer, tá? E isso não é uma novidade ainda que seja agora para você assustador. Se alguém está fazendo isso, ela já sabia que era assim. Então a repercussão de você ter algo assim é usar, ou não usa ou se lasca. E ponto final. É triste, mas esse livre-arbítrio foi perdido antes de nascer. Quando você forma um carro, você fala, pinte de vermelho, por favor. Pintou o carro de vermelho. Ah, eu queria ser preto. Problema seu que você quer ser. O carro é vermelho. Você vai ter que, né, em alguns aspectos você pode até mudar, como exemplo do carro, mas no corpo físico não dá. Então você pode tentar forçar uma mudança e como repercussão de uma ação, seja social, seja o que for, tá? Um abraço para você, Kátia, e bons estudos aí nesses pontos aí. Vamos mais uma questão em áudio aqui. Oi, Saulo, bom dia. Meu nome é Bruno, sou de Vitória da Conquista, Bahia. E queria saber o que você está achando de que eu ouvi dizer que tem naves que estão evacuando os umbrais, levando para a Lua e depois para outros planetas. Eu ouvi dizer isso na internet. Queria saber se você está percebendo alguma coisa, está esvaziando a população aí no umbral, ou como é que é? O que está acontecendo? Você percebeu alguma coisa ou não? Rapaz, ó, eu tava fora do corpo outro dia ali, aí passou uma nave, tava levando todo mundo, projetor, gente, eu me escondi, né, atrás de um coqueiro astral e não me pegaram. Brincadeira, tem nada disso. Não tô sabendo de nada disso, não vi nenhuma nave, não acho impossível, mas acho curioso que alguém saiba dessas coisas, né? Eu mal tô sabendo o que está acontecendo ali do lado do governo do Temer, por exemplo, né, do Trump, mas realmente não é impossível também, né? Que nada disso esteja acontecendo. Vamos esvaziar essa porra! Ficou de bobeira, nós pega, mano. Não, aquele ali, ó. Faz uma análise da energia daquele corno ali. Não, tá bom, cara. Vai embora, não é mais daqui. Não, aquele fica. O planeta tá mudando pra 4ª geração. Esse aí fica. Agora aquele dali, ó. Alma cebosa, porra. Chupão, meu irmão. Né? No planeta Chupão já tá aqui na proximidade, porque as pessoas pensam que o planeta Chupão vai chegar do lado do Hercule. Não, ele já tá ali, ó. Quando tá ali é 3, 4 anos luz. Aí vem uma navezinha aqui e vai levando a galera. Brincadeira, eu não sei nada disso, cara. Tô brincando. Não sei, não tenho informação. Eu não sei porquê, eu não devo ser um tipo de cara que as pessoas devem informar nada, né? Não informa pra aquele ali, não, aquele é maluco, vai gravar e falar. Eu, assim, sinceramente, eu não vejo essas coisas, eu não sei. Eu sempre que vejo os mentores sempre falando comigo sobre equilíbrio, sobre manter... Se talvez seja essa a solução para não ir embora para Hercule, a nave não pegar você, tá? Manter a calma, ser gente boa, fazer o bem sempre, ser útil como a Kátia fez, fazer alguma coisa além de ter filho, de achar que é um grande missionário, não é? Não, fazer a média, nem lá nem cá, nem 8 nem 80, né? No meio. Faz a sua parte, viva bem. Eu tô numa praia, você acha que eu não tô curtindo não? Pra caramba, eu vou ali, daqui a pouco eu vou tomar comer uma coisinha e tal. Sim, mas eu parei aqui agora 40 minutos, meia hora pra gravar um pouquinho. Galera, eu vou ficando por aqui, né? Abra sempre a mente, a esposa já tá apontando lá longe, manda me chame, vai tomar banho comigo, eu vou, olha aí, tá vendo? Vai lá agora curtir um pouquinho. Um abraço pra vocês, FOI, fui! E aí, como é que você tá? De boa. Gravei uns bastidores aqui, ruim que fica um vento aqui no microfone, mas... Gravei uns bastidores aqui ontem, no FAC, hoje eu tô gravando também, ó. Que bonitinho. Maré... Hoje é a maré mais baixa. Pera aí, deixa eu falar assim.
Hoje é a maré mais baixa do ano, assim, pelo menos é a maior lua, né? Então a maré tá correndo bastante e fez isso aqui, ó. E eu tô lá longe já, ó. E vou mais pra longe ainda. Não dá nem pra ver a distância aqui. Vou sentar ali, não vou ficar muito longe não. Até já. Bem-vindos à RVA, a Rádio Viagem Astral. Espiritualidade com simplicidade.